Bom dia, pessoal. Estamos aqui para fazer a apresentação do seminário de Fisiologia Veterinária. É o tema 1 do grupo 1, que é pseudociese em cadelas. Aqui está os alunos, os integrantes e os seus respectivos RA. Primeiro, antes de iniciarmos o que é pseudociese em cadelas, primeiro precisamos entender mais sobre a etimologia dessa palavra, né? Logo depois que vermos a etimologia da palavra, já teremos uma noção do que se trata essa doença. Pseudociese, ela é uma palavra que é derivada de outras duas palavras, né? A primeira é pseudo. Pseudo deriva do grego e exprime uma noção de falso, algo mentiroso, né? Já a segunda, que também é de origem grega, significa gravidez. Quando juntas, quando reunidas, forma a pseudociese, que se trata de gravidez falsa, um pensamento inexistente, que nesse caso aqui acomete cadelas, né? Pseudociese também existe outras denominações para tratar dessa doença. Algumas pessoas tratam de pseudogestação, né, que é apenas uma mudança do vocabulário, é um sinônimo, né, pseudogestação com pseudociese. Esse segundo ponto, que é a lactação nervosa, esse exprime uma forma de comportamento do animal nesse período dessa gravidez falsa, devido às tensões psicológicas que o animal é acometido. Esse animal se torna muito agressivo, fica bem nervoso e então se denominou lactação nervosa. As outras denominações aqui também exprimem o mesmo objetivo, falsa gestação, gestação psicológica, tem aí o mesmo sentido. Então, agora que a gente já viu o que é a pseudociese, o que é a sua etimologia de fato, vamos dar uma abordada de forma básica aqui sobre o que é essa doença, né? Ela é uma condição que acomete cadelas não gestantes, fazendo com que as mesmas tenham uma falsa impressão de que estejam em gestação, ou também em casos de cadelas que perdem a cria e adotam algum objeto como se fosse a sua cria. Ou seja, são aquelas gestações em que o animal tem em sua mente um estado que não é verídico. Ou seja, o animal ele tem ali a falsa gravidez, ele comporta como se estivesse grávida, né? Essa cadela vai comportar como se ela estivesse prenha, e tem aí algumas alterações no convívio com a família. Ela pode também ter aí alterações de comportamento, se torna muito nervosa, fica agressiva, possessiva. Ela pega objetos para adotar como seus filhos e cria ali esses objetos como se realmente fossem os seus filhotes. Também é descrita como uma síndrome que altera a fisiologia do animal, fazendo com que a cadela tenha mudanças hormonais compatíveis com a gravidez. A partir do momento que passa de um estado só comportamental, um estado só psicológico, e começa aí o incremento de hormônios, esse animal vai ter uma mudança fisiológica, uma mudança física. E essa mudança física vai acarretar em um aumento das glândulas mamárias, um aumento aí da vulva, aumento da sua barriga, fazendo com que, além de comportar como se estivesse grávida, esse animal também vai ter alterações fisiológicas. E é disso que a gente vai tratar um pouco aqui, sobre as variações dessa doença. É válido lembrar que existem inúmeras variações. Cada animal é um caso diferente do outro. Cada animal apresenta suas devidas peculiaridades, né? Mas, de forma mais básica, existe duas formas, duas variações
que é mais padronizada, né? A primeira variação é a pseudociese psicológica. Ela é uma condição de prenhez apresentada por cadela não prenhe com alterações comportamentais. Ou seja, esse primeiro caso, ele tem um foco maior, podemos dizer assim, nas questões psicológicas, as questões comportamentais, as questões de convívio, a forma desse animal agir, a forma dele pensar, a forma dele se comportar em si. Já nesse segundo caso, essa segunda variação que vamos tratar aqui, que é denominada de pseudociese clínica ou manifesta, já é um pouco diferente. Ela é uma condição de prenhez apresentada por cadela não prenha, acompanhada de sintomas e alterações físicas, semelhante à prenhez de verdade. Então, a gente nota que, nesse caso, além do animal apresentar o comportamento alterado, o seu psicológico alterado, ele também vai apresentar algumas alterações fisiológicas, que é o incremento de hormônios, fazendo, como eu disse anteriormente, com que esse animal aumente ali a glândula mamária, aumente o tamanho de sua barriga, mudando a sua fisiologia. O seu organismo passa em um processo de transformação, juntamente com o processo de transformação da sua mente. E fica de fato como se esse animal estivesse prenhe mesmo, só que a gente viu que é apenas uma questão inexistente, uma gravidez inexistente, né? E aqui, já que vimos o básico, aqui um pouco do que é essa doença, já tivemos uma noção de que é pseudociese em cadelas, eu vou passar a palavra agora para a Thaís, para ela explicar melhor como essa doença acontece, como vai fluir melhor aí, como que o sistema vai funcionar. Thaís. Eu vou falar como que a doença acontece, né? Que na fêmea canina ela não é uma predisposição genética, racial ou de idade. Normalmente essas condições acontecem entre a sexta e a 14ª semana após o período de estro. O período de estro aí seria o período de cio, né, do animal, principalmente na fase lútea ou de estro, né? Que é o momento em que a progesterona está mais predominante no organismo do animal. Eu coloquei uma tabelinha aqui que mostra pra gente como que funciona a ação dos hormônios, né? Então, no período de estro, ele é o período que constitui para gestação, parto e lactação. Então, seria o final ali, quando ocorre uma gestação, é no período de estro que o animal permanece, vamos dizer assim. E a fase em que as fêmeas podem desenvolver a pseudociese. Por quê? Porque vai aumentar a concentração plasmática de prolactina, que a prolactina é o hormônio responsável pela produção de leite. Então, ela vai produzir leite nas glândulas mamárias, manutenção do corpo lúteo. O corpo lúteo vai secretar progesterona, que a progesterona é o hormônio responsável por manter ali a gestação. Então, eu vou explicar como que funciona o ciclo estral para a gente saber de onde que vem essa informação, quais hormônios estão presentes durante o ciclo e o que acontece ali na fisiologia do animal para ele poder desenvolver, né, ela, no caso a cadela, poder desenvolver a pseudociese. O ciclo estral, ele é responsável, tem duas estruturas, né, no encéfalo que é responsável pela liberação dos hormônios para que possa acontecer. Uma dessas estruturas é o hipotálamo, que é responsável pela liberação de hormônio das gonadotropinas, que é o GnRH. Então, ele vai produzir o GnRH, vai fazer a liberação e vai ser difundido através de capilares para o sistema hipofisário, que é onde vai conseguir chegar até as células da hipófise, que é uma glândula localizada abaixo do hipotálamo, e essa glândula ela é responsável pelo funcionamento de todas as outras glândulas do corpo. Então, lá na hipófise, o GnRH vai estimular a produção de hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. O hormônio FSH, ele estimula o crescimento folicular, e o LH vai estimular a ovulação e o desenvolvimento do corpo lúteo. Então, aí vai ser o início do cio, vai ser o estro, vamos dizer assim, onde o animal vai estar mostrando, o proestro, né, na verdade, vai ser onde o animal vai estar mostrando sinais de cio.
Aí o corpo lúteo é uma glândula que ela é formada apenas durante o período estral e ela tem a função de fazer a secreção de progesterona, que é a responsável por preparar o útero, né, para receber o óvulo. Ela vai produzir ali uma secreção mucosa, onde vai ajudar a manter, vai fazer como se fosse uma caminha para receber o óvulo depois de fecundado, né, para possível gestação. Então, o ciclo estral ele tem 3 fases, assim, que é o proestro, o estro e o diestro. O proestro, como eu expliquei, é a regressão do corpo lúteo, né, que seria ali o início do cio, onde começa a apresentar sinais de cio, né, a fêmea. O estro é a fase que a fêmea vai estar suscetível para reprodução, que é onde ela vai começar a aceitar o macho. Se for fazer uma inseminação, é onde ela vai estar ali pronta para a fecundação. E o diestro é o domínio do corpo lúteo, então vai ser onde o finzinho ali do cio, onde vai ter maior produção de progesterona, que vai ser nesse período que a cadela pode desenvolver a pseudociese. Então, a progesterona vai ali fazer as alterações hormonais, né? Que é como se fosse seguir com uma gestação. Quando a cachorra, né, a cadela, houve a cópula, ela realmente teve ali a fecundação do óvulo, então ela vai gerar uma gestação. Quando não há, ela começa a apresentar sinais de prenhez, é uma falha ali do funcionamento fisiológico, né? Então, se dá a pseudociese. Nessas condições anormais, por falha ou excesso, né, de funcionamento dos hormônios ali, das glândulas, então, condições anormais, ela vai começar a liberar o hormônio, que é a prolactina. Como a gente viu aí no início do quadro, a prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite, então vai começar ali mandar informações para começar a produzir leite, né? Principalmente do 30º dia de gestação, né? Para frente, ali ela é responsável pela produção de leite. Então, ela vai começar ali a mandar informações e desenvolver todo o processo, todo o trabalho, como se realmente houvesse uma gestação. E a progesterona presente no organismo vai mandar informações lá para o hipotálamo, como se tivesse uma realmente gestação. Então, o hipotálamo não vai mais produzir GNRH, porque para todo o organismo ali está acontecendo uma gestação, então ele não pode produzir GNRH, senão vai estimular o FSH, que vai estimular o LH, que vai causar um possível aborto, né? Então, para de mandar estímulo para a produção do GNRH, então é onde continua presente ali no organismo da cadela a progesterona, a prolactina, então segue a gravidez psicológica do animal. E isso vai gerar todo um distúrbio, né? Todo um comportamento diferente do animal, o corpo do animal vai começar a se modificar. Então, ali vai acarretar vários problemas decorrentes dessa pseudociese. Então, além das alterações que vai causar, existem os fatores de risco, que podem também gerar a pseudociese, né? Após um tratamento de progestágenos, por exemplo, que é a progesterona. Tem uma cadela, a gente fez progesterona porque a gente quer aumentar a fertilidade dela, a gente quer inseminar ali, a gente fez algum tratamento que foi progesterona ali, usamos a progesterona, pode acarretar o desenvolvimento da pseudociese, porque vai mexer com todo ali o hormônio, né, no organismo do animal. Um tratamento com prolactina, prostaglandina, desculpa. O tratamento com prostaglandina, qual, por exemplo? Pode acarretar também, o animal teve a cópula ali, ocorreu a cruza com o macho, mas o proprietário não quis, né, que a cadela parisse, então ele foi lá, administrou prostaglandina e fez o aborto desse animal. Como o hormônio vai mexer com todo o organismo do animal, claro, então isso também pode acarretar e levar o animal a desenvolver uma pseudociese. A castração durante o período de diestro. A castração no animal também, né, na fêmea, também pode levar a desenvolver a doença. Isso pode ocorrer entre o 3º e o 4º dia após a realização da castração.
E também temos as doenças, né, que pode vir decorrentes da pseudociese, como câncer, endometriose, piometra e mastite. A Eloá vai estar explicando um pouco melhor sobre o câncer e a piometra, que são duas doenças um tanto quanto comum até, porém que a gente, né, assim, o pessoal, os proprietários, no geral, não dá muita importância. Mas pode acarretar essas doenças. Aqui temos duas fotos de mastite, que a mastite é a inflamação da glândula mamária, né? Por que que ocorre? Porque a prolactina vai estar liberando informações para as células mamárias, ali para as glândulas mamárias produzirem leite de acordo como se tivessem filhotes para chegar. Então, ela vai fazer a produção, porém esses filhotes não vão chegar, vai acontecer a inflamação ali, porque vai empedrar esse leite, não vai ter filhotes, né, para drenar esse leite, vai acontecer os problemas decorrentes da mastite, tanto que também o organismo pode reabsorver esse leite e gerar inúmeros problemas para o animal. Então, a gente também tem os danos comportamentais dos animais, né, que pode ser agressividade, pode ser a adoção de brinquedo, um paninho que o animal costuma dormir ali, uma pelúcia. Já teve relatos até de o animal adotar um outro animal, como se fosse o próprio filhote. E isso acaba acarretando vários problemas, danificando a saúde mental do animal e até física, né? Porque a gente vê que pode gerar doenças de verdade pela pseudociese. Então, agora eu vou deixar com a Eloá, que ela vai passar mais aprofundada, assim, as duas doenças que eu citei, e ela vai explicar um pouquinho melhor para como prevenir, enfim. Bom, agora eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre duas doenças que a Thaís falou anteriormente, porque elas são de grande importância para a veterinária e são muito comuns, né, aparecerem em casos clínicos delas. Vou começar falando do câncer. O câncer de mama em cadelas, ele é uma das principais neoplasias nesses animais, de acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária. O câncer, em geral, ele é uma doença que se caracteriza como um crescimento desordenado de células no organismo. E no caso do tumor mamário, né, essa multiplicação desregulada acontece nas glândulas mamárias do animal. E a gente tem fatores, né, que podem influenciar o desenvolvimento desse câncer, né, predisposição, como componentes genéticos, hormonais, nutricionais, ambientais. Geralmente, raça não influencia nem um pouco sobre isso, né? Não causa predisposição para o animal. É muito comum de acontecer nas fêmeas caninas por conta da produção de hormônios como estrógeno e a progesterona. E outros fatores também são a ingestão de medicamentos hormonais, como anticoncepcionais, suplementação, aqueles anti-cio, né, que eles dão para a cadela quando não castra, para evitar o cio. Isso pode gerar, né, um futuro câncer, um futuro problema piométrico, enfim. O diagnóstico precoce do câncer, como está escrito ali, ele é essencial para que a eficácia, né, no tratamento da doença. Quanto antes você descobrir, é mais fácil de tratar e mais chances do animal se recuperar, né? E como eu faço esse diagnóstico precoce? A avaliação clínica deve começar, né, a partir da palpação da região. Então, palpar se tem nódulo, como que é o nódulo, se ele se mexe, se não, a consistência, se tem dor naquela região. Enfim, isso tudo é o que o veterinário vai ter que fazer. Até o próprio dono do pet também é bom, para caso ele já perceba alguma alteração, já levar no veterinário. Com esses procedimentos, né, é possível identificar se tem nódulo. E é sempre importante também analisar o histórico desse animal. E para um diagnóstico mais conclusivo, né, para ter certeza daquele diagnóstico, a gente deve fazer exames de imagem, como tomografia, radiografia do tórax, ultrassonografia, entre outros. Sobre o diagnóstico, o Ricardo vai falar nos próximos slides. Aqui eu coloquei umas imagens também do Outubro Rosa Pet, que aconteceu no mês passado. É uma campanha, né, onde tem palestras sobre a prevenção. É como se fosse o Outubro Rosa humano, só que pet. Para conscientizar, né, que essa doença não atinge somente os humanos, mas também os animais.
Bom, nesse slide aqui, eu coloquei os sinais comuns e o tratamento sobrevida, né? Os sinais mais comuns que a gente pode observar são caroços na região das glândulas mamárias, como nessas duas imagens que eu coloquei aí. É bem nítido, né? Inchaço, dilatação nas mamas, dor ou incômodo frequente desse animal e a presença de secreção nas mamas, com um odor meio desagradável. Nessas imagens aí dá pra ver nitidamente, né? Os caroços que aparecem não necessariamente são desse tamanho. Pode ser um caroço pequenininho, ele vai aumentando o tamanho, enfim. Por isso que é sempre bom observar. E o tratamento, né, e a sobrevida. Na maior parte dos casos, a primeira ação que o médico veterinário deve adotar deve ser a remoção completa do tumor e da cadeia mamária, né, por meio de uma intervenção cirúrgica. Então, vai ter que operar esse animal e retirar esse tumor e essa cadeia mamária. Quando o tumor ele for benigno, apenas a cirurgia já é o bastante para que esse animal fique bem, né, e não apresente complicações futuras. Aí, no caso de uma neoplasia maligna, né, pode ser necessária a indicação de tratamentos como quimioterapia e também a remoção cirúrgica, né? É importante destacar que quando o câncer de mama em cadela se desenvolve a metástase, as chances de tratamento são praticamente nulas, assim, são mínimas. Portanto, nesse tipo de situação, né, o quanto antes a gente começar o tratamento, a gente diagnosticar, a gente prevenir, né, é melhor para que esse animal tenha uma expectativa de vida maior, ou até a cura, né. Aqui eu coloquei um pouquinho também sobre a piometra. Nessas duas imagens dá para ver nitidamente a diferença, né, de um útero normal e de um útero com piometra. A piometra ela é uma infecção no útero que ocorre durante o cio, tá? Aqui eu coloquei imagens reais de uma piometra, né, do lado direito. Do lado esquerdo tem uma vulva que está tendo um corrimento. A piometra ela tem dois tipos, a aberta e a fechada. Eu não vou entrar em detalhes, né, porque esse não é o tema principal do nosso trabalho, mas eu vou falar meio por cima. A piometra aberta, né, a gente tem a evasão de líquidos, ou seja, uma secreção purulenta. Um corrimento purulento que sai da vulva desse animal, né, da vagina desse animal. A fechada, ela é um pouco mais perigosa porque não há o extravasamento desses líquidos, então eles se acumulam no interior do animal. É mais difícil de identificar também, tem alguns sintomas que a gente pode observar e tentar diagnosticar, né? Mas é sempre importante ficar de olho nesse animal, se ele apresentar algum corrimento, já pode procurar um veterinário para ver o que é, né? Porque não é normal. E por que eu comentei mais sobre essas duas doenças, né? Que a Thaís tinha falado. E qual é a importância disso nesse trabalho sobre gravidez psicológica? Bom, a gravidez psicológica ela é uma disfunção hormonal que ocorre nas cadelas. E é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças que eu citei e de muito mais outras. Então, por isso que eu aprofundei um pouquinho mais nessas duas, que são as mais comuns a gente ver. E é isso. Agora o Ricardo vai falar sobre como diagnosticar. Bom, então como a gente pode diagnosticar a pseudociese? O diagnóstico ele pode ser feito baseado no histórico, né, de alguns sinais clínicos, que são sintomas bem específicos da pseudociese, e comportamentais também. Ele, no caso, é bem fácil de ser diagnosticado por causa dessa facilidade da gente ficar atento a ver os sinais, a gente perceber o comportamento totalmente diferente da fêmea durante esse período, né? Que também é o período logo após o cio. Então, a gente também tem um outro modo de diagnosticar, que é pela ultrassonografia, que no caso é um tipo de exame bem utilizado para poder identificar a questão quando está prenha, para a gente olhar os fetos e ver como que está tudo. Mas no caso da pseudociese, ela não é tão usada porque a gente consegue observar em outras formas. Mas se a pessoa optar também por realizar ultrassonografia no seu animal, também pode ser, e ela é bem precisa. Geralmente, a gestação verdadeira, né, quando ela muda esse comportamento dela, ela pode durar em torno de 4 a 8 semanas, que é logo após o período que ela para de amamentar, né? Depois que ela para de amamentar nesse período. Então, seria também o período que esses sintomas vão terminar, esses sintomas, esse tipo de comportamento, a partir entre 4 a 8 semanas.
Bom, e alguns outros sintomas e alguns sinais também que pode ser destacado, que é a mudança no comportamento, né, que geralmente é o principal, que a gente logo já vê a mudança de comportamento no animal, a fêmea ela vai ficar com mais instinto de maternidade, que a gente fala, né, um instinto de proteção, ela vai começar a montar o ninho para poder parir, né, igual ela sempre as fêmeas costumam fazer quando tá prenha. Então a gente vai começar a perceber essa mudança de ficar montando ninho, ela vai pegar tecidos, panos, ela vai às vezes adotar bichinhos de pelúcia, brinquedos, como se fosse seu filhote, ela cria esse instinto de proteção e ela pode também ficar um pouco agressiva, né, que também é o instinto de maternidade das cadelas, elas vão ficar mais agressivas, elas vão ficar mais ariscas, né, eh, e ela realmente vai agir como se ela tivesse prenha. Então, por isso que a gente pode ficar sempre bem atento, que nesse momento, a gente pode até perceber que já tem alguma coisa diferente. É, alguns sinais também que a gente colocou aqui, que a gente destacou, são o inchaço na barriga, que a gente começa a ver o crescimento da barriga como se realmente estivesse crescendo fetos no útero dela. Também temos a hiperplasia mamária, que é uma lesão que envolve o aumento, né, das glândulas mamárias em rápido período. Ele cresce muito rápido e às vezes pode dar lesões, o que pode levar a algumas outras patologias, como até foi dito nos slides anteriores, de câncer de mama e tudo mais. A lambedura das mamas, que é uma característica bem comum de quando a fêmea está prenha, e também tem quando ela também está com a pseudociese, ela está com esse distúrbio hormonal, ela vai ter essa lambedura, porque vai ter essa mudança. A lactação e secreção esbranquiçada, que também, né, nas mamas. E a dor, a gente pode perceber que ela também vai estar mais acuada, com mais dor, que é tudo a questão dessa disfunção hormonal que está acontecendo nela, né? E também o ganho de peso ou anorexia, que também às vezes tem cadelas que ganham mais peso quando está prenha, ou também ficam mais anorexas, perdem peso, e geralmente a gente sempre tem que estar tratando, e também observar isso. A secreção vaginal, que também é bem comum nesses casos, a falta de apetite, que geralmente é um sintoma que está presente em várias outras patologias. Mas ele vindo acompanhado de outros sintomas, a gente pode também imaginar que é isso, porque também na prenhez elas vão perder o apetite, né? E a agressividade, como eu falei agora há pouco, ela se torna muito agressiva por causa desse instinto de proteção que ela adquire, né, como se fosse estava esperando os fetos ou como se ela já tivesse já parido, né? Então ela cria essa agressividade. Na questão da secreção vaginal, a gente só destacou aqui que é bem importante também estar prestando atenção, porque pode ocorrer de ser alguma outra patologia também, que às vezes a gente imagina que seja pseudociese, ou até mesmo e pode encadear em outras patologias. Então a gente precisa fazer uma citologia desse líquido expelido para ver se não está sendo uma piometra, fazer um exame bem também. Se tiver tendo esse sintoma, a gente fazer um exame mais completo dessa questão para poder eh, evitar alguns outros tipos de patologia que pode estar aderindo junto à pseudociese, né? Mas então de questões de diagnóstico, geralmente é mais essa questão mesmo do comportamental e alguns sinais clínicos que a gente tem fácil, a gente consegue perceber fácil no animal. Agora a Maísa vai falar também da questão do tratamento. Muito obrigado. Eu vou falar sobre os tipos de tratamento e prevenção da pseudociese em cadelas. Existem 4 tipos de tratamento, com o uso de antibiótico, uso de homeopático e florais, com atividade física e a castração. O uso de antibiótico é quando há inflamação nas mamas. O ideal é prosseguir com esse tratamento para reduzir o problema, mas dependendo do nível desse problema, pode ser necessário fazer uma cirurgia. O tratamento com homeopático e florais, ele é mais eficaz, não tem efeitos colaterais e é mais acessível, diferente do tratamento convencionais, que são agressivos e paliativos, e podem não impedir a recorrência da doença, sendo assim, podendo provocar câncer na cadela.
Agora eu vou falar sobre a castração. A castração é uma das formas mais eficazes de tratar e prevenir a gravidez psicológica em cadelas. Esse procedimento reduz a produção de hormônios que são fundamentais para o desencadeamento dessa doença. No caso de comportamentos maternos começarem a ficar mais fortes, deve-se desviar a atenção do animal fazendo atividade física, enriquecimento ambiental, brincadeiras, para não se agravar mais ainda esses comportamentos. E aqui colocamos os links das referências.